Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos mais uma vez reunidos para participar desse momento de aprofundamento da nossa espiritualidade, da nossa fé, reunidos em família para fazer a experiência com a misericórdia de Deus. Né? Tantos irmãos que já estão chegando aí nessa live, eu quero convidar você a já ir colocando aí os seus comentários, colocando seu pedido de oração. Nós vamos tratar nesse dia, nessa noite, sobre a família, sobre o amor na família. E o tema dessa noite é um tema tão importante para cada um de nós. Nós vamos falar sobre a espiritualidade conjugal e familiar. Então você pode deixar aí seu pedido de oração, você pode colocar aí a sua dúvida, a sua pergunta, que ao longo do encontro, né, dessa noite, a gente vai partilhando e vivendo um pouquinho diante da graça de Deus. Não é? Então você pode também marcar os seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Chama a tua família agora para viver esse momento de graça, de bênção, junto conosco. Né? E vai deixando aí também o seu comentário, você pode ir interagindo junto com a gente, desse momento tão importante de graça que nós estamos vivendo nessa noite. Vamos cantar um pouquinho, aguardando os nossos irmãos que estão chegando. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Amém. Nós estamos reunidos aqui nessa noite para louvar, para adorar esse Deus poderoso, esse Deus misericordioso que nos reúne nessa noite. Eu já quero apresentar o casal que vai refletir conosco nessa noite, para que eles também possam dar as boas-vindas para cada um de nós que vamos participar dessa live. Seja bem-vindo, José Carlos e Carmena. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Tudo Joel? bom? Tudo bom, Carmena? Nós queremos dizer que nós estamos aqui muito felizes, né? Acabamos de sair do nosso grupo de oração e entramos aqui, né, na live com as famílias. Estamos felizes demais por estar aqui junto com tantos irmãos também refletindo um pouquinho sobre a espiritualidade na família, né? O quão importante que é viver até mesmo nesses momentos atuais, aquilo que a gente tem vivido, né, ultimamente, como é importante a gente estar refletindo sobre esse tema, né? Eu sou Carmena. Eu sou José Carlos. Sou casado, sou José Carlos, sou casado, tenho 3 filhos. E, no momento, estamos à frente do Ministério para as Famílias na RCC, aqui do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Pois é, eu fiquei até assustada, porque ele só falou o nome dele e não disse mais nada, fui olhar para ver se ele estava sentindo alguma coisa. Você, todo mundo que conhece o Zé Carlos, sabe que o Zé Carlos fala bastante, né? Mas nós estamos aqui, somos da paróquia de São Francisco de Assis, em Queimados, o nosso pároco é o padre César, né? Temos essa alegria de estarmos com o nosso
Padre César, né? E estamos aqui para poder ajudar, refletir, acrescentar um pouco sobre essa questão da espiritualidade na família, que nós temos vivido agora, né? Temos vivido muito tempo dentro das nossas casas, e com isso a gente precisa colocar em evidência aquilo que nós vivemos lá no templo, lá na igreja, vamos dizer assim, agora a gente traz para a nossa igreja doméstica. É uma alegria enorme. Oi? É uma alegria enorme ter a presença de vocês, Carlo, Carmena, não é? Irmãos queridos que, como já disseram aqui, coordenam o Ministério para as Famílias em todo o estado do Rio de Janeiro. E aí eu quero convidar vocês para fazer a oração inicial, né, já preparando o nosso coração para esse momento de partilha. Tantos irmãos que têm dúvidas sobre a espiritualidade conjugal e familiar. E eu queria convidar vocês a iniciar esse momento rezando um pouquinho com a gente, preparando o nosso coração para esse momento de partilha, que certamente vai ser uma graça enorme, não é? Meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te apresentar, nós queremos te apresentar, Senhor, tantas famílias o qual essa live está alcançando, o coração de tantas famílias, Senhor, que a tua palavra, nesse momento, ela possa estar entrando em tantas casas e em tantos corações, Senhor, tomando verdadeiramente o seio familiar, Senhor. Que a tua bênção, a presença do teu Santo Espírito seja ardente nas famílias, dentro desta casa, não só neste momento, mas em todos os momentos que clamamos a tua presença. Especialmente, Senhor, nós te pedimos por esse momento qual nós estamos vivendo de incerteza, de pandemia, Senhor. Nós queremos colocar nas tuas mãos agora todos os nossos medos, as nossas inseguranças, Senhor. Verdade. Queremos colocar na tua presença, Senhor, para que tu, Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, Senhor, alcance tantos corações, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque tu és conosco, Senhor. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque tu tem nos sustentado a cada dia, Senhor. Glorificado seja, Senhor Jesus, a tua presença. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Como é bom a gente já iniciar essa noite rezando, colocando o nosso coração nas mãos desse Deus amoroso, poderoso. Quero convidar todos vocês que estão aí nessa live a rezarmos uma Ave Maria, preparando o nosso coração para esse momento tão importante que nós vamos viver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estamos unidos e reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Joelson? Oi, Zé. Está me ouvindo? Eu quero levar assim a uma palavra, a um versículo que eu gosto muito, né? E esse versículo está lá na carta de Gálatas, lá no capítulo 5, lá no versículo 10 da carta de Gálatas, que diz assim: por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. É um versículo muito significativo para essa noite de hoje. Estamos falando sobre família. E também um outro versículo que está lá na carta de Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior que um infiel. Então, essa é a palavra, né? Palavra de Deus nos falando sobre a importância da gente cuidar dos mais próximos. E também a tradição da igreja nos diz, e Santo Inácio de Loyola, ele vai dizendo assim:
rezar como se tudo dependesse de Deus, agir como se tudo dependesse de nós. Santo Inácio de Loyola. Então, hoje, nesta noite, nós queremos estar exatamente nesse tripé que a nossa igreja está montado, na palavra, na tradição e no magistério da igreja. Então, nesta noite, nós queremos falar sobre o documento Amor de Letícia, sobre essa parte do documento Amor de Letícia, que é aquilo que o magistério nos fala para a família nesse momento. Um documento riquíssimo, né? E nós estamos responsáveis pela espiritualidade conjugal e familiar. Veja bem que na Carta aos Gálatas fala que a gente deve cuidar de todos, especialmente os irmãos na fé. E aqui fala que aquele que não cuida da família é um infiel, é um renegado. Então, tudo que está em torno da nossa família, a gente precisa fazer sempre, 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 sempre movido pela semente do amor, daquilo que nos uniu. E isso vai nos manter fiel e firme a esse tripé da igreja, que a igreja nos chama a estar ciente daquilo que a palavra nos chama enquanto família, daquilo que a tradição nos fala enquanto família e daquilo que o magistério nos fala enquanto família. Então, Joelson, que você nos diz? Me chama muita atenção, Zé Carlos e Carmena, quando a gente fala assim desse tripé que nós devemos estar apoiados enquanto família, que é a tradição da igreja, a palavra de Deus e o magistério. E quando a gente volta a olhar para aquilo que a igreja tem falado em relação à importância da família, nós vemos um vasto caminho rico e profundo para que as nossas famílias tenham uma base, para que as nossas famílias tenham, assim, uma raiz profunda que está no próprio Cristo, na própria igreja. Eu lembro que nas semanas anteriores, os irmãos que partilhavam conosco falavam que a família ela não é um problema, ela é uma oportunidade. E como é bonito a gente ver a igreja falar que as nossas famílias são uma oportunidade para esse tempo. E o que me chama a atenção é que quando a gente fala de espiritualidade conjugal e familiar, a gente vai tocar em diversas particularidades, né? Eu não sei você, Zé e Carmena, mas aqui em casa, eu e a Simone e os demais irmãos que nos acompanham, a gente tem uma espiritualidade particular, cada um tem uma forma e um jeito de rezar, mas ao mesmo tempo a gente procura ter um momento nosso para que a nossa família, o nosso matrimônio também seja fortalecido na graça de Deus. E a primeira coisa que vem assim ao meu coração de perguntar a vocês é como que a gente consegue viver nesses tempos tão delicados, né, que a gente está confinado nas nossas casas, vivendo realidades tão particulares, como que a gente consegue manter a espiritualidade conjugal e familiar? A partir do exemplo de vocês, como que vocês têm procurado viver isso também? É importante isso, né? Por que a gente fica assim, poxa, o que eu vou fazer com essa pandemia? O que eu vou fazer com a quarentena, né? E quando a gente lança sempre o olhar da fé, e a gente tem que olhar essa situação, não com o olhar que a mídia quer nos impor, mas a gente tem que olhar com o olhar da fé. E a gente precisa ver esse momento como uma grande oportunidade de vivenciarmos a família e de termos a oportunidade de fazer uma experiência de uma igreja doméstica maior. E essa espiritualidade, ela é uma oportunidade maior da gente viver nesse momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, aqui a gente reza o terço da misericórdia todos os dias, às 3 da tarde, com toda a nossa família, com os 3 filhos e mais nós 2. Quando eles não estão aqui, a gente usa a tecnologia. A Lívia lá no trabalho dela, ela entra, a Laís entra na casa dela, também entra. Então, a gente faz a chamada de vídeo e faz a oração do terço da misericórdia todos os dias junto, coisa que a gente não fazia antes da pandemia. Todos os dias, 10 horas da noite, eu e Carmena vamos para o nosso quarto
e vivemos essa espiritualidade, vivemos um momento de oração, de palavra, mas a espiritualidade, ela precisa alimentar o todo da nossa família, né? O todo da nossa família. E viver a espiritualidade é muito mais amplo nesse sentido, né? Do que a gente está podendo vivenciar nesse momento. Viver a espiritualidade familiar e conjugal a gente estar mais próximo, estar mais junto, mas a gente tem uma oportunidade de refletir mais o carinho, a proximidade, uma palavra amiga, um gesto amigo, um gesto amoroso, que a gente, às vezes, não tinha por causa da correria da nossa vida, né? Então, nós tivemos uma oportunidade muito grande, muito rara para nós, podermos estar mais próximos dos nossos filhos, né? Falar deles de Deus, falar para eles de Deus. Por exemplo, todo dia à noite eu mando para eles um versículo bíblico para eles refletir lá na casa deles, mando pelo Zap, mando para as duas filhas, mando para o meu filho, todo dia eu mando. Então, a gente vai percebendo esse desejo de viver mais próximo do Senhor, de viver mais na intimidade do Senhor, né? E quando a gente fala do documento Amor de Letícia, tem assim umas passagens aqui, uma coisa que nós marcamos aqui e que nós queríamos passar, né? E aqui, Joelson, no número 315 do documento, ele diz assim: a presença do Senhor habita na família real e concreta, com todos os seus sofrimentos, luta, alegria e propósito diário. Então, veja bem que o Senhor está presente no meio de nós, das nossas famílias, nesse momento em que a gente vive uma maior intimidade com Ele, na nossa espiritualidade conjugal. Na verdade, né, quando fala dessa autenticidade, é na família que nós somos nós mesmos, né? Aí a gente está falando da máscara, mas é na família que as nossas máscaras caem, né? Porque nós somos o que somos, né? Nós somos o impaciente, nós somos o dócil, nós somos grosseiros com os outros, dentro de casa. Então, o Senhor, ele aproveita, por isso que a gente fala que é um tempo oportuno, né? Porque de toda essa autenticidade, a presença do Senhor é grande dentro de nós. Porque é a nossa verdade, é onde nós estamos com a nossa verdade. E por isso levamos dentro do nosso relacionamento, nesse amadurecimento do nosso relacionamento, porque agora nós estamos convivendo mais juntos. Então, na verdade, há um amadurecimento, a gente leva para a nossa espiritualidade. Antes, a gente vivia uma espiritualidade, vamos dizer, como que separada. A igreja lá é o local, né, o templo, e aqui nós vivemos uma outra coisa, que é a família, o relacionamento conjugal. Dia a dia, o relacionamento com os filhos. Mas nós precisamos viver isso dentro da nossa casa. Então, esse é o momento, né, de tantas pregações que nós fizemos, até falando, a gente está aqui na igreja, a gente tem um relacionamento com o irmão de uma maneira, a gente tem uma fala, né, tem um cuidado para poder falar com o irmão, e dentro de casa a gente fala de qualquer maneira, a gente chega de qualquer maneira, porque ali é onde, na família, onde as nossas máscaras realmente caem, onde a gente é aquilo que é realmente, né? Com a nossa autenticidade, é aí que o Senhor trabalha, na nossa autenticidade, né? Na presença dele dentro da nossa casa, naquilo que nós somos verdadeiramente. Quando eu falei do tripé, Joel, se é você que está nos ouvindo, eu quis mostrar a necessidade que a gente tem de vivenciar esse amor conjugal, e ele precisa ser alimentado. Ele é alimentado pela oração, mas também é pela palavra, pela leitura da palavra, pela leitura daquilo que o documento nos fala, pelo aquilo que o santo da nossa igreja nos fala, que a tradição nos fala. E quando a gente pega o Amor de Letícia, o que é que a gente está estudando, aqui no número 316 diz assim: a comunhão familiar bem vivida
é um verdadeiro caminho de santificação na vida ordinária e de crescimento místico em meio para a união íntima com Deus. Olha como é claro isso, né? Por isso, essa comunhão que a gente está vivendo, o documento do Magistério da Igreja, a Amor Letícia, deixa claro que a comunhão familiar bem vivida é um verdadeiro caminho de santificação na vida. Então, quer dizer que a gente se santifica nessa comunhão do dia a dia, com erro, com desacerto, com o diálogo, com o desencontro, mas a gente vai se santificando. E a igreja nos motiva a isso, né? O Papa Francisco, riquíssimo esse documento, e ele vai nos colocar isso. Essa busca da comunhão, né, na espiritualidade, na vida conjugal, né, que é a vida familiar é um desafio, ela nos desafia isso. Esse tempo, a gente, como família, somos constantemente desafiados, né, a viver essa comunhão, que é difícil. Por isso que as cartas que eu li, né, fala que a gente precisa amar os domésticos na fé. E, às vezes, não é muito fácil isso. A gente precisa estar com a espiritualidade bem alimentada. Ou então, Timóteo vai também dizer, né, que se a gente não amar os da família, seremos infiéis. Então, percebe como é profundo esse momento que a gente faz essa experiência, né, da espiritualidade familiar de uma maneira mais intensa, né? Eu acho esse texto, 316, muito rico. Quando o Zé Carlos fala, né, do caminho para a santificação, porque é na família que a gente exercita o perdão, a espera, né? É na família que a gente renuncia, né? É um caminho de santificação, porque passa pelo outro a nossa convivência familiar, a nossa convivência fraterna. Sempre passa pelo outro, né? Vamos dizer que pedras brutas, e dentro do seio da nossa família, né, a gente vai sendo trabalhado nos esbarrões, né, porque são um encontro de famílias diferentes, né, da minha criação, da criação dele, né, e a gente não fica nem com a criação dele, nem com a minha, né, a gente faz um outro caminho, né, a gente pega todos os valores que nós temos e que foi construído juntos para poder levar a nossa família realmente à santidade. Então, passa pelo outro, né? Passa pelo outro, é uma coisa... nossa espera, o nosso perdão, e é dentro de casa mesmo, né? Que a gente aprende todo dia. Carmena e Zé Carlos, é uma coisa tão interessante isso que vocês estão colocando. Eu vou interromper pouco, porque está tão gostoso de ouvir. Porque, veja bem, a gente está vivendo, né? Nós somos da renovação carismática, mas tem irmãos aqui que são de outras pastorais, de outros movimentos. Mas cabe também isso que nós vamos falar. Nós estamos vivendo nesse ano, no nosso movimento, o ano do resgate da identidade. Resgatar a identidade. Veio muito isso assim no meu coração agora. A identidade da família também precisa ser resgatada. Os valores que vocês acabaram de partilhar, que o documento até diz, da sinceridade. Dentro de casa a gente não tem máscara, né? A gente é o que é. Às vezes acorda bem, acorda mal, não é? Acorda com a cara não tão boa, e ao longo do dia aquilo vai sendo trabalhado pela graça de Deus, porque o que me parece é que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de viver a espiritualidade familiar e conjugal por conta de copiar o que a outra família faz. É um jeito, vocês acabaram de partilhar, vocês se organizam, rezam terço, tem um momento de oração junto, mas tem famílias que vão ler o Evangelho do dia, tem famílias que vão rezar, fazer outro tipo de oração que na identidade, na espiritualidade deles, vão fazer também os aproximar. Eu lembro aqui de uma coisa que em muitos lugares isso tem se perdido, mas é bonito que também isso tem sido resgatado em outros lugares, o valor de participar da Santa Missa em família, não é? Uhum. Da família e todo mundo junto, naquele horário, o marido, a mulher, os filhos. Olha, nós vamos participar da missa das 10, todo mundo. Sentar todo mundo naquele banco cativo
e rezar junto, porque ali na Eucaristia também a família é alimentada, ali começa a missão, ali se inicia o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Então vem muito no meu coração isso, de resgatar esses valores essenciais dentro de casa, né? Dentro do que vocês colocaram. Joel, se eu tinha deixado para depois, mas já que você colocou a questão da Eucaristia e família, né? Eu anotei aqui, porque está tudo bem marcado. Aqui no Amor de Letícia, né? Lá no número 317, fala assim, olha como riqueza, diante do que tu falou da questão da importância da vivência em família na Eucaristia. O documento nos fala assim, a Eucaristia é o sacramento da nova aliança, em que se realiza a ação redentora de Cristo. Constatamos, assim, os laços íntimos que existem entre a vida conjugal e a Eucaristia. O alimento da Eucaristia é força, estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial como igreja doméstica. Olha que riqueza o documento nos traz, né? É uma riqueza muito grande. A aliança matrimonial como igreja doméstica, ela é alimentada com a Eucaristia. Né? Precisamos ser uma família que caminha e que busca essa comunhão com Jesus na Eucaristia. E o documento nos fala dessa forma tão bela, tão linda, tão profunda, né? O alimento da Eucaristia é a força, é o estímulo para viver cada dia a aliança matrimonial. Então, para nós que somos cristãos, para nós que somos católicos, jamais podemos deixar de alimentar a nossa espiritualidade, jamais deixar de buscar a comunhão, buscar a intimidade com Jesus na comunhão, porque ela nos fortalece, ela nos ajuda a convivência no dia a dia, ela nos ajuda a ganhar força para levar a vida, levar a família a cada dia. Então, eu achei riquíssimo o documento, né? E ele ainda se baseia lá em Lucas 22, 20, que a pessoa depois pode ler em casa. Ele vai nos fortalecer, a palavra vai nos fortalecer. Então, eu achei esse pedaço aqui desse texto muito rico para nós, né? Nesse momento. Na verdade, os nossos momentos de oração, a gente tem, né, esse hábito, até mesmo porque nós moramos bem próximos, né? O único que ainda está em casa é o Danilo, mas a Laís mora aqui mesmo, a Lívia mora um pouquinho mais para lá, e a gente marca, né? Vai passando na casa do outro e carregando para a igreja, né? E levando para a igreja. Elas já estão prontas, a gente se liga e a gente faz essa caminhada junto, né? Para a mesa eucarística, né? Agora, nesse momento, é que a gente, né, cada um vê a sua live na sua casa, mas sim. na hora de comungar, né, que aqui a igreja fica aberta até meio-dia e as pessoas vão em determinados horários, nós também vamos juntos para poder comungar no domingo, né? Então, esse momento junto, ele nos permite a gente estar ligado no nosso foco, que é realmente a nossa espiritualidade como família. A gente precisa utilizar dessas oportunidades, né, para fazer presente essa partilha da presença de Deus, essa vida em comum, em comunidade também, como família, né, e levando a essa unidade, levando a unidade. Então, a gente vive a nossa igreja doméstica, né, com essa plenitude. É interessante, a gente precisa entender, porque como a gente vive dentro dessa espiritualidade, a gente fala muito de céu, né? E a gente não consegue, às vezes, perceber que o Deus que nos salvou, o primeiro gesto dele foi encarnado. Foi a encarnação do Verbo no meio de nós. Ele se encarnou no meio de nós. Então, a gente precisa também estar atento o que é a encarnação para nós, enquanto família. Entendendo? E não ser na encarnação, faz a experiência do outro, ele veio e fez a nossa experiência, ele fez a experiência da nossa humanidade.
Então, viver essa humanidade na família, às vezes, nesse tempo de pandemia, ela se torna muito mais difícil, sabe por quê? Porque na nossa espiritualidade, no nosso chamado a ser família, a gente percebe uma coisa interessante, que na família tem idoso, na família tem pessoas, às vezes, com deficiências físicas, às vezes tem várias pessoas com várias deficiências, e a gente, às vezes, não tem a caridade necessária, não tem o amor necessário, não faz refletir o evangelho para aquela pessoa que está em nós, não fazemos refletir a graça do Espírito Santo que está em nós, porque a gente não tem noção ainda, às vezes, do que o Verbo se encarnou. Ele fez homem, habitou no meio de nós, na nossa humanidade. E por isso que a gente precisa trabalhar sempre a nossa espiritualidade conjugal, a nossa espiritualidade familiar, para a gente poder, na oportunidade que o Senhor sempre nos dá, refletir esse Deus que está em nós, que nos alimenta na Eucaristia, está em nós. E, às vezes, a gente percebe que não. Por isso, a gente sabe hoje que muitas famílias, na pandemia, o número de agressividade doméstica disparou. Verdade. Mas aqui, olha bem o que fala. O documento que a gente está estudando, que é o Amores Letícia, ele fala assim, ó, o fechar os olhos diante do próximo torna cego também diante de Deus. Olha que maravilhoso. Olha que profundo. E ele ainda vai aprofundar lá no número 316, mas já lá na outra página aqui na minha edição, que é Paulinas, ele vai dizendo isso. E ele se baseia na palavra. Olha o que a palavra fala, a palavra de Deus, que é a primeira carta de João, no capítulo 4, lá no versículo 12. Olha o que diz para a gente. Eu vou achando aqui e vou dizer para você. Ninguém jamais viu a Deus se não amarmos mutuamente. Deus permanece em nós e seu amor em nós é perfeito. Então, a gente tem que entender isso. E viver essa dimensão do amor perfeito é olhar para o outro. Como diz o documento, não podemos fechar os olhos diante do outro, que nos torna cego diante de Deus. Então, isso é profundo, entendendo? Para viver a dimensão espiritual familiar, a gente tem que ter o sentimento da caridade, da solidariedade, do respeito, do entendimento, da acolhida, uma série de coisas que nos leva a isso. E é importante a gente entender isso. Nós não estamos no céu ainda. E isso só vai ser conquistado aqui, pelas nossas ações. E essa pandemia, essa quarentena, para que a gente é forçado a viver a experiência da família doméstica, vai ser um grande aprendizado para todos nós como família. E ele ainda vai dizer mais, no próprio documento, ele está dizendo assim, a primeira e originária expressão da dimensão social da pessoa é o casal, é a família. A espiritualidade encarna-se na comunhão familiar. Por isso, aquele que tem desejo espiritual profundo não deve sentir que a família os afasta do crescimento na vida do espírito, mas é um percurso de quem o Senhor se serve para levar às alturas da união mística. Então, perceberam como é que é? Olha como é profundo esse capítulo, essa palavra do Senhor. A gente precisa entender isso. O Verbo encarnado está querendo nos ensinar agora, fazer a experiência do outro. E a experiência do outro exige de nós muitas coisas na nossa espiritualidade, sabe? Um amor. Será que as pessoas estão tendo amor com aquele idoso que é lento, que tem dificuldade, que tem limitações? Você está me entendendo? Que tem limitações também para falar, tem limitações para fazer algumas coisas. Essa espiritualidade é que nós estamos sendo chamados agora. Viver uma fé profundamente encarnada na igreja doméstica. Até esses dias, Zé e Carmena e demais irmãos, estava lendo o outro documento da igreja, que é a exortação apostólica sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, e justamente o Papa também fala isso lá, que nós, para vivermos a santidade, precisamos ter
uma espiritualidade, ele usa essa frase, uma espiritualidade encarnada na realidade do outro. Isso Sim. que você acaba de dizer é uma coisa tão importante, e algumas coisas você já até respondeu. Como que a gente consegue, nesses dias difíceis, delicados, né? Você relatou aqui, e isso é uma grande verdade, tem aumentado o índice de violência doméstica. Como que a gente consegue, no meio desse caos que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que está atingindo as nossas famílias, como que a gente consegue viver essa espiritualidade encarnada, que vai ao encontro daquele idoso, que vai ao encontro daquele jovem, é chefe de família que precisa sair para trabalhar, é chefe de família que não pode ir trabalhar, não é? As crianças que estão dentro de casa e que também não podem ir à escola, e muitos estão estudando pela internet, mas tem crianças que não têm essa oportunidade, porque nem a internet tem. Como viver essa dimensão da espiritualidade encarnada nessa realidade de família que é a realidade de muitos de nós, né? Nós que somos aqui da Baixada e tantos outros irmãos que nós conhecemos. Na verdade, Joel, é muito difícil, né? É muito difícil porque, mas não é impossível, né? Porque a gente já não tinha mais essa experiência, né? Porque eu sempre trabalhei fora, meu marido trabalhou fora, as crianças na escola, depois tinha alguém tomando conta. O momento junto era alguns momentos juntos, né? Que a gente, na verdade, fazia desses momentos juntos, procurava fazer desses momentos e desses encontros com qualidade. Era o que a gente pregava, o que a gente falava e o que a gente queria realmente fazer, né? Que os momentos, poucos momentos juntos, que eles fossem de qualidade, né? E agora nós temos esse momento, eu sei que ainda tem muita gente ainda trabalhando, né? Porque são serviços essenciais, essas coisas todas, né? Mas tem muita gente também dentro de casa, e com os seus filhos dentro de casa, né? A gente não vai sentar os nossos filhos e fazer uma catequese. Senta aí, vamos ver quem é Deus, vamos ver quem é o Espírito Santo. Não, a gente vai mostrar para essas crianças, né, para os nossos, como o nosso relacionamento, como a nossa convivência, com os valores que a gente tem de doar, de dar a vez, do ceder, do ser caridoso, do ser solidário, de serviço realmente ao outro, né, dessa troca desse serviço ao outro. E é assim que a gente fortalece a nossa casa, né? É assim que a gente fortalece a nossa família. Tem atritos? Tem discussões? Tem, claro. Nós estamos na nossa humanidade, somos pessoas. Mas tem o respeito, tem a solidariedade, tem o amor, tem a presença do Espírito Santo, tem a presença da Trindade em nós. São momentos realmente difíceis, mas são momentos que nós nos aproximamos do outro. Se for uma criança, com as nossas brincadeiras, né? Tem um momento em comum, são momentos que nós nos aproximamos do outro, agora para vivermos os valores que tanto a gente falou e agora realmente colocar em prática, né? A gente precisa... a gente já pregou muitas vezes dizendo, se você pede paciência, logo se apresenta uma situação de impaciência, né? Então, qual é o melhor momento para a gente viver a nossa paciência, a nossa docilidade quando aparecem as situações contrárias, né? Nem todo mundo, a gente está dentro de casa, e não é todo dia que a gente acorda com uma cara boa, com uma cara bonita, né? Tem momentos que você também fica triste, né? A gente passou por tantas situações e no coração de cada um cai de uma maneira.
mas nós estamos Verdade. nessa mesma convivência, né? E a gente precisa viver esse amor, essa fraternidade, para que sejamos pessoas, né? Eu falei uma vez, né? Até não sei se foi no grupo de oração, numa live dessas aí, né? Que filhos nós daremos pós-pandemia, né? Que filhos são esses que nós vamos apresentar, né? Que casais e que famílias serão essas que serão apresentados pós-pandemia, né? Eu acredito que muita coisa vai mudar, mas qual é a qualidade? É aqui nesse momento que a gente reflete. É aqui nesse momento que a gente para não só para refletir, mas também para agir, né? Que exige de nós uma postura, um comportamento, uma ação, uma atitude diante de tantas situações. Quando eu falo dessa questão da encarnação, estou falando para você e falo muito para mim disso, porque eu sei, eu sinto isso no meu coração. Nós fomos conquistados com o Verbo que se encarnou, mas ele também não nos deixou só porque sabia da nossa fragilidade. E mesmo construindo família, nós sempre expressamos, às vezes, essa nossa fragilidade. Então, nós temos uma necessidade de pedir sempre, de clamar sempre, né? O socorro, a presença, o consolo, para que ele possa advogar as nossas famílias, a nossa vivência familiar. Então, nós temos necessidade da graça do Espírito Santo permanente na nossa vida do dia a dia, familiar, conjugal, na relação com os filhos, pedir a direção ao Espírito Santo. E aqui no Novo Catecismo, ele vai dizendo assim para a gente, lá no número 317, ele diz assim: a família alcança, pouco a pouco, com a graça do Espírito Santo, a sua santidade através da vida matrimonial. Está no Amor Letícia. É o magistério da igreja falando para a gente. É a santidade da vida matrimonial. Alcança a santidade através da vida matrimonial. Olha bem que riqueza isso. E ele prossegue, a gente vai chegar aqui, Gelson, num ponto muito importante. Ele vai falando mais abaixo. Por outro lado, os momentos de alegria, descanso ou festa, e mesmo a sensualidade, são sentidos como uma participação na vida plena da sua ressurreição. Olha só, ele fala que a alegria, ele fala que o descanso, que a festa, que a sexualidade está diretamente envolvido com o nosso Deus ressuscitado. Então, é do desejo do Senhor isso. A ressurreição também nos trouxe isso. Então, a gente fica alegre em casa, a gente faz festa, a gente faz várias situações nas nossas vidas conjugais, ficamos alegres, tem um momento do nosso descanso, mas tem um momento da sexualidade. A sexualidade do casal, ela ajuda na espiritualidade, ela ajuda na convivência matrimonial, porque ela é de Deus. Muita gente, às vezes, não consegue refletir e entender que isso também é de Deus. Porque a sexualidade dada por Deus para o homem, para a mulher, para o casal, ela não é só para procriação, ela também é aproximativo. E essa aproximação que ela faz do casal, que unifica uma só pessoa, ela é de Deus. Ela foi nos dada pelo ressuscitado. A alegria foi nos dada pelo ressuscitado. O descanso foi nos dado pelo nosso Deus. A festa foi nos dada pelo nosso Deus. Então, é um todo que nos faz a gente fazer essa experiência de Deus na nossa espiritualidade, nas nossas ações enquanto pessoa. Então, a sexualidade, ela é procriativa? É. A igreja diz que ela é importante? É. Mas ela também ela é aproximativa. Porque ela aproxima a pessoa, ela faz a comunhão carnal, a comunhão espiritual do casal, da família naquele momento. E veja bem como Deus é rico conosco, com a nossa família, com o casal, como Ele é rico na sua bondade conosco. E a sexualidade, ela precisa ser bem vivida na vida de um casal, porque ela faz parte da vivência, faz parte da espiritualidade do casal,
e faz parte do matrimônio daquele casal. E o matrimônio, ele é de Deus. O casamento é de Deus. A convivência a dois é de Deus. E isso não é vergonha. O que não se pode existir no matrimônio é aquilo que não é natural. Porque o que é natural na relação sexual, na relação de intimidade do casal, na relação a dois, pode ser feito. Agora, aquilo que não é natural é que não pode. Então, a gente precisa entender, aprofundar essa relação da espiritualidade com a graça do Espírito Santo, com Deus encarnado, mas também com o ressuscitado, que está presente nas nossas vidas, na nossa partilha, na nossa espiritualidade, na nossa caminhada, em tudo aquilo que nós alcançamos, a alegria, o descanso, o trabalho, a vida sexual, a vida amorosa, a convivência familiar. Então, é muito rico para a gente esse capítulo, né? do Amores Letícia. Quer falar, Joelson? Fala aí. Então, meus irmãos, eu quero aqui, olha, tem tantos irmãos aqui, a Simone trouxe aqui o telefone, né, que estão... E você pode deixar aí, a gente já tem... Tá ouvindo ainda? Tá picando aí. Ah, então peraí, vamos lá. Então, tantos irmãos que estão deixando aqui seus comentários, não é, que estão participando, interagindo aqui conosco nessa live. Olha, o Silvano fala assim, a oração em família é um meio privilegiado para exprimir esta fé pascal, não é? Sim, também sim. Aqui a Nilza está dizendo, eu louvo a Deus pela live, muita unção de Deus. Outros irmãos aqui estão comentando também, né, estão interagindo conosco. E uma coisa que você coloca, Zé, e que a gente precisa também entender, porque existem tantos jovens que estão nos acompanhando aqui agora, jovens que são recém-casados, né? Tem aí a Laís que está nos acompanhando. É uma realidade que você trouxe, que é tão importante. Não se separa a vida de oração do casal da vida afetiva, da vida sexual. É uma coisa só. E quando a vida de intimidade com Deus, na prática que cada um tem, ela não vai bem, o relacionamento afetivo sexual também não vai bem. E aí acontece uma desarmonia, um desequilíbrio. Então, tantos jovens que nos acompanham nesse momento, vocês que têm um tempo assim avançado de casado, dentro disso que vocês acabaram de partilhar, da afetividade, da sexualidade, que faz parte intrinsecamente da vida do casal, como também viver no início do matrimônio essa dimensão da oração, da palavra de Deus, da Eucaristia e da vida afetiva e sexual, porque a gente compreende que é uma coisa só, que é uma coisa única, que não se dissocia uma coisa da outra. E quando a gente às vezes fala isso com o jovem, fala assim, olha, mas não está falando somente da genitalidade, mas a afetividade ela vai muito mais além do que isso, do gesto, do carinho, da atenção. Então, o que vocês podem trazer para nós de contribuição nisso? Na verdade, Joel, a gente não pode viver uma vida dissociada, né? Lá fora eu vivo uma coisa e dentro do meu relacionamento conjugal eu vivo outra, né? O relacionamento conjugal é o relacionamento onde a gente vive os três amores, a ágape, eros e filia. A gente vive os três amores. É o único relacionamento que você vive os três amores, né? Então, não dá para você dissociar a sexualidade, o amor irmão, né? O amor doação, do relacionamento conjugal. É colocar em prática. Então, quando a gente vive, quando nos casamos ou nos preparamos, né, para a gente contrair o matrimônio, é preciso que a gente tenha isso na nossa mente, né? Eu vejo assim,
Nós já participamos de algumas preparações também, preparando casais, né, para essa união, e a gente percebe que não há assim uma clareza grande dessa vivência, e às vezes, né, os relacionamentos eles começam de uma maneira muito difícil, a gente falando para casais jovens, né, que estão contraindo o matrimônio, e os desencontros muito grandes, porque não há uma clareza, não há um diálogo, né? Não há uma abertura. É necessário que os casais jovens conversem sobre tudo. Converse quantos filhos vão ter, até mesmo na sexualidade. Como que vai ser? Como que eu vou me comportar? Isso pode? Isso não pode? Isso é assim? Isso é assado? Tudo isso. Tem que haver uma clareza muito grande, um diálogo, uma abertura muito grande, porque, como o Zé Carlos falou, isso é importante, isso é de Deus, né? Isso é de Deus. Então, é importante que haja essa clareza, essa preparação e essa vivência profunda daquilo que Deus vem nos dar, né? Isso é saudável, né? Isso é muito saudável. O relacionamento, ele se torna saudável quando você conversa realmente sobre tudo e se abre a tudo. Quando conversa, o diálogo, né? A aproximação que vem através também do diálogo, né? E até mesmo a chegada ao ato sexual no casamento, né? Dos jovens, né? Nosso, né? A gente está aberto aí. O que é importante, nesse momento, né, que nos chama a alegria, a sexualidade, ela nos leva à alegria, porque é prazeroso, porque ela é de Deus. Sim. Ela nos leva ao descanso, porque também é prazeroso e é de Deus. Ela nos leva à comunhão, leva, porque também é de Deus. O que a gente precisa falar, especialmente para os casais jovens, é a questão do respeito, porque existe o momento certo, existe a ocasião certa, e isso é claramente percebível entre o casal, mas tem que ter o respeito do homem, especialmente pela mulher, né? Tem que ter o respeito profundo, porque a mulher tem o seu tempo, tem o seu momento, tudo isso precisa ser respeitado. Então, é importantíssimo a relação sexual? Mas ela não é assim, como uma máquina, uma coisa que trabalha direto. Não, não é assim. Há um momento, há aquele momento que existe o preâmbulo amoroso, existe tudo isso que vai desembocar lá no ato sexual. Mas existe todo um respeito, toda uma preparação que vai chegar àquele momento. Para isso tudo é importante para que no momento do ato ele seja prazeroso e ele não seja só no sentido que eu já falei, procriativo, ele seja no sentido aproximativo, punitivo, como você já falou aí. Por isso é importante o respeito, né? O casal novo não pode se deixar envolver pelo essas revistas que ficam na banca falando de sexualidade, jornal, programa de TV, isso e aquilo, não. Para nós cristãos, para nós católicos, isso é uma graça, isso é de Deus. E o que é de Deus, a gente sempre faz dentro dos critérios de Deus. Não podemos fazer com critério que o mundo manda para a gente, não. Entendeu? Isso. Então, isso é importante que a gente queria dizer. E é fundamental, porque a gente tem uma sociedade, toda ela está erotizada. Então, se a gente, mesmo cristão, não ficar atento pelaquilo que a igreja nos orienta, pelaquilo que o Espírito Santo quer, a gente vai seguir esse Deus da erotização que está aí na sociedade, que está em todo lugar que você vai. Você vê novela, está lá. Você vê filme, está lá. Vê revista, está lá. Esse Deus é o Deus da erotização. Não é esse Deus que a gente está falando aqui e que o documento Amor Letícia fala para a gente. O amor que esse fala é o amor que Deus colocou em nós. É a sexualidade que Deus colocou em nós, que é procriativa, que é aproximativa, que é prazerosa, que é um presente do Deus Criador, do Deus ressuscitado para nós, enquanto família, enquanto casal, viver, melhorar a nossa aproximação, melhorar a nossa espiritualidade.
Por isso a gente precisa estar em oração constante, constante. E o novo catecismo, no número 318, anota o novo catecismo, não, gente, desculpe, Amor de Letícia, é que eu falo tanto do novo catecismo que eu estou aqui, Amor de Letícia, no número 318, ele diz assim: pode-se encontrar alguns minutos cada dia para estar unido na presença do Senhor vivo. Olha como que oportunidade a gente está tendo agora para que isso seja uma prática na nossa espiritualidade. Estamos em quarentena, estamos em casa. Olha o que ele vai dizer. Pode-se encontrar algum minuto cada dia para estar unido na presença do Senhor vivo, casal, família, buscando a melhorar a espiritualidade e a proximidade com o Senhor. Está aí, no Amor de Letícia, número 318. E lá embaixo ele vai dizer assim: este momento de oração pode fazer muito bem às famílias. Olha como ele está dizendo, pode fazer, e nós temos experimentado que tem feito muito bem a nossa família. E espero que o teu momento de oração também tenha feito bem a tua família, tenha melhorado a tua espiritualidade. Você que está ligado aqui nesta noite conosco, ele possa ter ajudado você na sua espiritualidade, no seu entendimento de Deus, na comunhão com o outro, porque a oração é isso. A oração não é para a gente se fechar na gente. A oração é para que eu possa me abrir para o outro, eu possa entender o outro. A oração é isso, é para melhorar o meu interior e fazer eu se abrir para o outro. Aí ele vai dizendo, lá no número 319, no matrimônio, vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Olha que legal. Olha que profundo isso, para nos levar lá naquilo que a gente já leu, né? A sexualidade, pertença, une, fica só um. Fica só um. Uma carne e a outra ficou só uma só pessoa. No carinho fica só uma pessoa. Na comunhão fica só uma pessoa. É riquíssimo isso para a gente, né? No matrimônio vive-se também o sentido de pertencer completamente a uma única pessoa. Olha que maravilha, né? É uma maravilha isso, saber isso, receber isso do magistério da igreja para nós, enquanto católico, enquanto cristão, enquanto pessoas do bem. Zé e Carmena, a Patrícia Leal está falando aqui assim no comentário, ó, contribuindo. Respeito, paciência, saber conversar sem magoar, dialogar e compartilhar a vida um do outro, mas sempre colocando Deus à frente de tudo, para que o amor, a união do casal se fortaleça cada vez mais. A gente observa, né, nos nossos círculos de amizade, precisam de um acompanhamento, precisam de um aconselhamento. A gente sabe que a pastoral familiar tem essa via, o RCC tem, os movimentos que trabalham com a família, o Ministério para as Famílias também tem. Então, quando a gente depara com uma realidade em que há conflito afetivo, sexual, cultural, social, dentro do casamento, isso atrapalha não só o matrimônio, mas atrapalha também todo o andamento da vida familiar. Como superar essas realidades que são conflituosas, que vão chegando, né? A gente vai acompanhando, como orientar, como direcionar, porque tem irmãos aqui que trabalham com a pastoral familiar, que trabalham com a SCC, que também vivem essa realidade dentro das suas casas e talvez estejam assim, meu Deus, tudo isso que eles estão falando, eu estou querendo viver, mas eu não consigo. Como que eu faço a partir dessa realidade tão delicada, seja ela uma realidade de desemprego, que está batendo na porta de muita gente, seja a realidade de uma enfermidade, seja a realidade também de uma situação de decisão, de separação. Como viver isso para resgatar a essência principal da família, que é o amor? Na verdade, Joelson,
quando a gente tem dentro do Ministério para as Famílias, a gente tem o aconselhamento, né? E dentro do aconselhamento, a nossa orientação é que nada saia, né, do nosso achismo ou da nossa, Isso. vamos dizer que a gente até ajuda, né, com um pouco das nossas experiências, mas que a nossa base ela seja a base fundamentada no documento da igreja, né? Naquilo que a igreja pensa sobre todas as coisas, naquilo que a igreja pensa sobre o casamento, sobre o relacionamento conjugal, sobre a infidelidade, sobre separação, porque você encontra, né? Se você vai buscar como base a igreja, o magistério da igreja, você tem esse como resposta para os nossos questionamentos, para o nosso direcionamento. Não existe, na verdade, uma receita, né? Não existe uma receita, você faça assim, que agora vai dar certo. Você age assim. Quando ele fala, uma vez foi até a dona Vilma, né? Não sei se as pessoas que conhecem a dona Vilma de Japeri, e ela estava falando assim, a gente estava conversando na cozinha, no encontro, e ela falou assim, olha, gente, ela estava cortando cebola, e ela colocou água na boca. Aí ela falou assim, vocês têm que agir assim quando o marido de vocês chegarem do trabalho, nervoso, está falando, para você não responder, você enche a boca de água e fica com a boca cheia d'água. Deus manda, Deus. Porque aí você não vai falar nada, você vai ouvir. E a gente riu, na verdade, naquele momento, né? Mas ela estava passando essa experiência para a gente, né? Do silenciar, né? Do ouvir, do ver o momento. O Zé Carlos estava falando que há um momento para todas as coisas, né? Então, há um momento, nesse momento, até que nós vivemos agora de pandemia, dos nervos estarem acelerados, das muitas informações que a gente tem, né? São muitas informações, e a gente fica nervoso, e a gente fica impaciente, e a gente acaba magoando, dizendo coisas que não deveríamos dizer, né? É da gente ser comedido, né? Ser comedido diante de todas essas situações, colocando realmente no coração de Deus. Agora, nada como uma boa conversa, nada como um diálogo, né? E nada como você buscar a resposta do magistério da igreja. Busque a resposta do magistério da igreja. Porque lá a gente realmente vai buscar o alicerce, né? O alicerce para a nossa convivência, para o nosso relacionamento, para a educação dos nossos filhos, para o momento no qual a gente está passando agora, né? E se isso tudo não der certo, a gente enche a nossa boca de água e vive essa experiência, né, que a dona Vilma passou para a gente com toda essa sabedoria. Os irmãos estão falando aqui assim, olha, a Sandra, esposa do diácono Arimateia, diz assim, procurar casais de confiança que possam ajudar. A Rosinete fala, o diálogo é fundamental, reafirmando isso que você acabou de falar, Carmena, e aí a Sandra ainda diz mais. Não desista, logo vem outro dia, precisa manter a calma para ajudar os irmãos, não é? Então, é um caminho que Deus está dando para cada um de nós, né? Aí a Nilza ainda fala assim, ó, realmente, momento delicado, que Deus dê sabedoria para nós, não é? E fala assim, dê sabedoria para todos os ministeriados da família para ajudar e dar direção aos casais quando eles precisarem. E é uma coisa bonita isso que a gente fala, é delicada, mas é bonita, porque nós não estamos sozinhos, né? Eu costumo dizer que quando a gente escolhe, quando a gente vai casar, né, tá na preparação do namoro, noivado, casamento, casa, a gente escolhe lá os padrinhos de casamento.
E quando a gente, bom, eu aprendi desse jeito, quando a gente escolhe os padrinhos de casamento, a gente está dando àquele padrinho, àquela madrinha, uma autoridade para que eles possam orientar, direcionar, conduzir. E às vezes a gente vê ao contrário, se escolhe padrinhos por conveniência, por tantas coisas, e quando vem o momento da cruz que passa em cada família, que todo casal passa, ai meu Deus, quem é que vai me ajudar? Então, primeiro deve ser Deus, depois se apoiar naqueles padrinhos que vão ali estar orientando, estar direcionando, e a gente tem uma gama de coisas na igreja, tem padre, tem bispo, e aí vamos fazer aqui a nossa vender o nosso peixe, tem ministério para as famílias, tem pastoral familiar, tem os casais na igreja, né? Olhando aqueles casais, eu observo muito isso, eu falo isso com a Simone, aqueles casais que já têm 30, 40, 50 anos de casado, por que eles conseguiram viver esse tempo todinho na fidelidade? Eu tenho essa indagação, eu sempre pergunto, passaram pelas mesmas coisas que todo mundo passou, só que eles colocaram Deus no centro e procuraram a ajuda necessária no tempo que assim foi solicitado. Então, é uma realidade que a gente observa que não é impossível de viver, conforme vocês colocaram, mas é possível, é um desafio nos dias de correria, um sai para trabalhar cedo, quando o outro chega, já precisa voltar para fazer outras coisas, é filho na escola, mas é possível, irmão, irmã, você que nos acompanha, viver essa espiritualidade encarnada, conjugal e familiar, essa espiritualidade que vai ao encontro do outro, que cuida do outro, a partir daquilo que a igreja fala e orienta para nós. Zé Carlos e Carmena, a gente tem mais 5 minutos para poder concluir essa partilha que está tão boa. Por mim, a gente ficava aqui mais tempo, né? Depois a gente vai fazer um momento de oração, pedir a vocês para rezar também, não é? Fazer esse momento já de conclusão. Ô, Joelson, olha a Sandra. A Sandra e a Sandra e a Beth têm uma vantagem, tem 2 pessoas santas, 2 diáconos em casa, né? Cada um tem seu diácono lá, são mais santos, né? Mas a gente está aí, peregrino, tentando se aproximar. E olha bem, Sandra, o que fala diante do que você falou. Aqui, o Amor de Letícia, ele fala assim, é uma pertença do coração, lá onde só Deus vê. E ele diz assim, cada manhã, quando se levanta, o cônjuge renova diante de Deus essa decisão de fidelidade. Então, veja bem que é profundo isso. Então, cada manhã que a gente renova também a nossa fidelidade com a esposa, com o esposo e com Deus, e com a igreja, e com o sacramento que está em nós. Então, isso é importantíssimo para nós, né, para nossas vidas, para a gente entender isso, para que essa espiritualidade ela seja muito forte nas nossas vidas. E a gente precisa disso, né, no nosso dia a dia. E eu queria encerrar com um texto também desse documento, que nos fala aqui, que eu vou deixar a Carmena falar primeiro, para mim poder procurar e falar para você, para a gente fechar esse momento. Vai, Carmena. Eu quero, na verdade, agradecer nessa participação. Eu sei que o tempo ele nunca é suficiente, principalmente para o Zé Carlos, né, que ele gosta muito. Quando fala, então, de magistério da igreja, o tempo nunca é o suficiente para ele poder colocar tudo aquilo que ele quer, né? E eu quero agradecer por essa oportunidade, acredito, espero, né, que a gente tenha contribuído, né, com todos que ouviram, todos que estão participando, né? Eu queria dizer para você, aqui no Novo Catecismo, né, lá no número 324, olha o que ele diz para a gente já ir fechando, encerrando, né? Diz assim, a família vive a sua espiritualidade própria, sendo ao mesmo tempo uma igreja doméstica e uma célula viva para transformar o mundo. Olha a nossa responsabilidade enquanto família, enquanto casal, enquanto espiritualidade. Somos responsáveis para transformar o mundo pela educação, pelos valores que colocamos
no coração dos nossos filhos, pelo testemunho que nós damos enquanto casal, enquanto família. E para fechar, também no amor de Letícia, tinha mais coisa, mas é o último trechinho que eu quero dizer para você, que diz assim, olha que maravilhoso. Nesta exortação, olha o Papa falando no documento, nesta exortação, nenhuma família é uma realidade perfeita, é confeccionada de uma vez para sempre, mas requer um progressivo amadurecimento da sua capacidade de amar. Assim a gente vive a nossa espiritualidade, assim nós crescemos enquanto família, buscando a nossa capacidade de amar na comunhão da Eucaristia, na comunhão com a palavra, na comunhão com o magistério, na comunhão com os santos. Aí a gente vai amadurecendo a nossa fé e constantemente a gente amadurece a nossa busca da maturidade enquanto casal, enquanto família. Amém, gente? Joelson? Amém, meus irmãos, amém. Nossa, que partilha fecunda e profunda. Eu, particularmente, sou apaixonado pelos documentos da igreja, apaixonado pela igreja, apaixonado pela minha família, não é? Na última live nós falávamos isso. Não existe família perfeita, não é? A família perfeita é Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Os irmãos que estão nos acompanhando aqui agora, nós vamos rezar um pouquinho, clamar a graça de Deus. Quero pedir aqui o Zé Carlos e a Carmena para, rezarem conosco, pedirem a graça de Deus sobre a nossa vida, tantos casais que nos acompanham, tantas realidades que nós acompanhamos e sabemos que precisam da visita de Deus. Hoje falava com uma irmã e ela dizia assim, irmão, eu fui visitado pelo Senhor. Eu falei, mas por que você está falando isso? O meu filho sofreu um acidente e nesse acidente ele está bem mal, mas eu reconheço que foi uma visita de Deus. Deus visitou a minha casa. Veja, de um momento delicado, de provação, de enfermidade, ela reconheceu a visita de Deus. E eu quero convidar você que nos acompanha também a reconhecer nessa noite a visita de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, Zé Carlos e Carmena, a gente agradece a vocês, pela disponibilidade, esse momento de partilha tão fecundo e tão profundo. Mas vamos rezar, clamando a graça de Deus sobre as nossas vidas. Como vocês estão vendo aqui atrás da gente, temos a imagem da Sagrada Família, que é a imagem peregrina, onde nós fazemos as nossas consagrações nos lares. Quando eu falo desse Deus encarnado, é que esse Deus poderia fazer tudo, mas ele quis precisar, ele quis utilizar da nossa condição humana. E ele chamou Maria, que foi a mãe do nosso Salvador, a nossa mãe Maria. Mas a Maria não podia ficar sozinha, ele sabia da importância da família. E ele queria criar a família. E ele chama o pai, ele chama José. E Maria se tornou um só. E através de Maria e José, ele nos concedeu o seu Filho único, o seu Filho Jesus, que se formou uma só família, uma só coisa. Que nesse momento você possa entender no desejo de Deus de nos dar a Sagrada Família, se formar uma só coluna, uma só coisa, para agradecer e agradar o querer de Deus para nossas vidas. E é isso que nós queremos assim louvar e bendizer a esse Deus, pela sua família, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelos filhos que o Senhor te deu, pela casa que o Senhor te deu, pela saúde que o Senhor te deu, por Ele te mostrar o seu amor que é infinito para conosco, a sua misericórdia que é infinita para conosco. Que esse Deus visite o seu lar, estenda a sua mão favorável até a sua casa nesta noite, estenda a sua mão favorável até o seu lar, até a sua igreja doméstica, que Ele possa derramar a sua misericórdia sobre a sua família, que Ele, como Deus,
possa nos orientar a ungir os umbrais das nossas portas com o sangue do Cordeiro, para que aquela casa seja marcada, que nenhum mal entre na sua casa, entre na sua família, venha entrar na sua família, venha destruir o coração dos seus filhos, venha destruir o coração do seu esposo, venha destruir o coração da sua esposa, que esse Deus mantenha a sua casa guardada, protegida pela sua graça. Por isso, nesta noite, Senhor, eu quero apresentar cada família, Senhor, que estamos falando nesta noite, Senhor, ao teu pleno senhorio, Senhor, a tua plena guarda, Senhor. Leva até lá os teus anjos, Senhor, a guardar cada família nesta noite, Senhor, a guardar os nossos filhos aonde eles estiverem agora, Senhor. Que a tua mão, Senhor, ela seja estendida aos nossos filhos, Senhor, aos filhos rebeldes, Senhor, aos filhos que ainda não dobraram o seu coração, Senhor, para o teu amor, Senhor, para os esposos, Senhor, que ainda não caminham com as suas esposas, Senhor. Toca naqueles corações, faz esses corações dobrarem, Senhor, plenamente ao teu amor, Senhor. As esposas, Senhor, que ainda também não dobraram o seu coração, Senhor, para o teu amor, para a tua graça, Senhor, para que essa espiritualidade familiar, conjugal, Senhor, ela possa ser selada, Senhor, nessa família, que os corações que estão nos ouvindo nesta noite se abram inteiramente ao teu querer, Senhor. Por isso, derrama sobre eles, Senhor, essa porção dobrada do teu Espírito Santo, Senhor, sobre as famílias que nos ouvem, Senhor, que participam desse momento, que entra na tua presença agora, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada família, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, batiza, Senhor, toca, Senhor, restaura, renova, tira o alcoolismo de dentro das nossas famílias, Senhor, tira as drogas, Senhor, tira a prostituição, Senhor, tira a enfermidade, tira a mentira, Senhor, tira o adultério, Senhor, derrama do teu Espírito, Senhor, batiza, Senhor, as famílias que estão nos ouvindo agora, derramando, Senhor, profundamente, Senhor, a graça do teu Espírito Santo. Ora pedindo esta graça sobre a tua casa, sobre a tua família, Senhor. Oxi, alabaria, alabaria, alaxia, alabaria, alabaria, alaxia. Oxi, alabaria, alaxia, alabaria, alabaria, alaxia. Oi, alabaria, alaxia, alabaria, alaxia, alabaria, alaxia. Oi, alabaria, alaxia, batiza. Toca, Senhor, restaura, renova, Senhor Jesus. Oxi, alabaria, alaxia, alabaria, alaxia. Muito obrigado. Oxi, alabaria. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Nós agradecemos mais uma vez ao José Carlos, à sua esposa Carmena, a Laís, que ficou aí, né, ajudando, né, na comunicação, a Lívia, ao Danilo, a toda a família de vocês. E também agradecemos a todos os irmãos do Ministério para as Famílias que servem em todo o estado do Rio de Janeiro, né? O Zé Carlos e a Carmena falaram aqui no início que são coordenadores estaduais em todo o Rio de Janeiro do Ministério para as Famílias. Então, você que nos acompanha, quando você lembrar desse casal, reze sempre uma Ave Maria pela missão, pelo trabalho que eles têm em todo o estado, porque quando a gente trata de família, o inferno não fica satisfeito. Então, vamos rezar também pelo Zé Carlos, pela Carmena, também rezar por todos os irmãos e irmãs que trabalham com as famílias, seja na renovação carismática, seja nas pastorais, nos movimentos da nossa igreja, não é? Porque todo esse trabalho que nós temos com as famílias gera salvação de vidas. E o nosso objetivo com essas lives aqui sobre as famílias é salvar a nossa família. Quanta riqueza que nós podemos aprender, tanto nas lives anteriores, com o Silvano e a Janete, com a Elizabeth e o Diácono Jorge, agora com o José Carlos e a Carmena, e os outros irmãos que virão para contribuir conosco. Então, nós já queremos dizer assim para você, nosso próximo encontro será na quinta-feira, não é isso? Quinta-feira, nós iremos refletir
sobre mais um aspecto, né? Até separei aqui para no dia 21 falaremos sobre o planejamento familiar, né? Então, tão importante, convido os jovens para ouvir sobre isso, né? Porque muitos têm ainda assim uma dificuldade de entender aquilo que a igreja orienta para nós no planejamento da família, no planejamento financeiro, no planejamento familiar. Então, às 20 horas, você é convidado a convidar mais um, mais dois, mais três, para viver esse momento conosco. Amanhã, nós damos continuidade ao nosso terceiro dia do aprofundamento sobre a santidade no mundo atual. Então, amanhã nós vamos refletir, aprofundar sobre a santidade também às 21 horas, por esse mesmo canal aqui no Facebook. Agradeço mais uma vez todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam. Zé e Carmena, vocês querem falar alguma coisa? Agradecer? Com a palavra a vocês. Não, nós só queremos agradecer ao nosso Deus por nos dar essa oportunidade, né, de estar na sua presença, de falar do seu amor para com todas as nossas famílias. Nosso muito obrigado, porque Deus sempre é misericordioso conosco, né? Pega o nosso nada e vai usar a si mesmo para fazer a sua vontade. Então, nosso agradecimento, acima de tudo, a esse Deus tão maravilhoso que nos tem guardado, que nos tem protegido e que nos tem direcionado. Nosso muito obrigado. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria. Eu sei que tem padre, tem diácono que estão nos acompanhando. Reze junto conosco e, por gentileza, você, após a oração, traça o sinal da cruz sobre a sua fronte, enquanto os padres e os diáconos nos abençoam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos unidos e reunidos no amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, santa noite. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Carmena. Fiquem com Deus.